Muito bem, gente, vamos lá, né? Vamos aprender um pouco mais hoje da palavra de Deus. Estamos hoje no 8º tema. Deixa eu ver se eu liguei aqui o meu... Não tinha ligado. Adriano, não está passando. Não, passou. Muito bem. O dia em que a morte morrerá. Vocês acham que isso é possível? A morte vai morrer algum dia? Quem acha que a morte vai morrer algum dia? Vai, né, Maria? Muito bem. O dia que a morte morrerá. Gente, essa questão de morte é tão complicado, mas hoje nós vamos estudar sobre isso. Só que eu não estou conseguindo passar aqui, viu, Adriano? Vê o que está acontecendo aí, por favor. O Mariano, né, que está lá em cima. Mariano, tenta aí. Isso, muito bem. Deixa eu só ver se está passando aqui, eu que não estou... Não, eu acho que é lá mesmo. Volta para a primeira página lá, Mariano. Essa é a primeira, Mariano? Não, volte para a primeira. Porque eu não estou conseguindo passar aqui. Veja bem, existem muitas coisas que causam curiosidades a cada um de nós. Entre estas, o mistério sobre a morte é o que mais desperta interesse nas pessoas. Ninguém consegue aceitar a morte porque nós não fomos criados para morrer. A morte é algo estranho para nós. Para só um pouquinho. Pode deixar do jeito que está. Então veja bem, normalmente você não vai sair de casa e ir para uma igreja e quando chega lá encontrar alguém falando de morte. As pessoas querem falar outras coisas que são mais atrativas para prender a pessoa ali para que ele venha mais vezes. Mas nós aqui temos um compromisso diferente. Jesus disse que era para pregar toda a palavra como ela é, abordando todos os assuntos da vida, para que os seus filhos sejam informados acerca de toda a verdade. Então nós não podemos pregar só aquilo que agradam as pessoas de momento. Por exemplo, é muito bom pregar dizendo para as pessoas assim: olha, você é forte, você é poderoso, você pode, você é isso, você é aquilo outro, você é um herói. Está aqui alguém que estava arrasado e hoje está assim e assado. Outra coisa que é bom, as pessoas gostam de pregar. O que era que você tinha antes e o que é que você tem hoje? Aí o camarada diz: antes eu morava num barraco, hoje eu tenho uma casa lá na praia, não sei aonde. As pessoas gostam de ouvir isso. Mas nós temos que dizer a verdade por completa. E nesse contexto da verdade, há o assunto sobre a morte, e você vai ver como isso é relevante. Quer ver? Preste atenção daqui até o final. Pode passar, Mariano. Então veja bem, para saber sobre a morte, precisamos entender a origem da vida. Ou seja, para mim entender alguma coisa sobre a morte, eu preciso entender sobre a vida. Muitos creem que a vida surge como resultado de um processo evolutivo que durou bilhões de anos até surgir o ser humano. Infelizmente, muitos pensam assim, mas não é isso. Mas esta não é a realidade. Deus criou o homem e todas as coisas existem. No estudo de hoje, veremos como Deus criou o homem e qual a esperança para aquele que morrer em Cristo. Então, no estudo de hoje, nós vamos entender isso daí. Então, preste bem atenção. Vamos trabalhar de uma forma bem didática, procurar ser bem claro para você não ter dúvida. Se tiver dúvida, levante a mão aí, faça a sua pergunta e nós vamos tentar responder você aqui, tentando ter o máximo de coerência e de verdade no texto bíblico. Primeira pergunta: do que o homem foi criado? Em outras palavras, qual foi a matéria-prima usada pelo Criador para criar o homem? Então, olha a resposta lá, ele vai colocar o texto aí, ó. Veja bem como é claro. Eu e você fomos criados de quê? Qual foi a matéria-prima que o Criador usou? Está escrito, ó: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ou do barro, como vocês queiram, e soprou em suas narinas, ou no nariz, nas narinas, o fôlego da vida. E o homem foi feito, ou passou a ser, dependendo da versão que você esteja aí, alma vivente. Vamos analisar bem esse texto, porque esse texto ele é a base para tudo que vamos estudar daqui para frente. Então veja bem, aqui a primeira informação que nós temos é que o homem não veio de um processo evolutivo. Ele foi formado por quem? Pronto, primeira informação: o homem, eu e você, somos feitura, criatura de Deus. Primeira grande informação. Você não veio do acaso, você não caiu de paraquedas de canto nenhum, você não veio de um processo evolutivo. Eu e você fomos formados pelo Deus do universo.
fez eu e você com a própria mão, de forma carinhosa, jeitosa, inteligente. Foi Deus que criou eu e você. É privilégio para você e para mim saber que somos feitos pelas mãos do Onipotente, do Deus eterno. Você não é obra do acaso. E quando você nasceu aqui na terra, nasceu por um projeto de Deus, porque você poderia não ter nascido. Porque para você nascer, você concorreu com 400 bilhões de outras possíveis vidas. Porque quando há ali o processo, né, daquela corrida pela vida, lá para o útero da mulher, ali corre 400 bilhões desesperado para sobreviver. E o primeiro que chega lá e pegar o calorzinho ali do útero é aquele que vai sobreviver. Então a primeira corrida você já venceu. Quando alguém vence a corrida de São Silvestre, ele consegue competir apenas com 20 mil pessoas lá em São Paulo. Mas você não, você competiu com 400 bilhões e chegou primeiro. Viu, Terezinha? Você chegou primeiro. Então você foi escolhida. Você veio aqui por um propósito, você não está aqui à toa. Então, o Senhor lhe formou, eu e você, do pó da terra, do barro. E depois que estava aquele formato de barro, imagine um homem como é hoje de barro, deitado no chão, formato de barro, os braços, as pernas, a cabeça e tal, mas tudo barro. Ali não tinha vida, só era barro. Como quando você leva os filhos na praia, eles pegam a areia e vão fazer desenhos, né, e tal, barro. Aí Deus agora se agacha ali naquele formato de um homem. Sempre o pessoal usa a figura de um boneco de barro, mas eu não quero muito usar essa questão do boneco aí não, porque eu não quero diminuir também a sua patente aí, né? Então aí Deus agora sopra o sopro, o fôlego da vida. E agora o homem, que até então era só barro, passou a ser uma pessoa. Aqui diz passou a ser uma alma vivente. Alma na Bíblia quer dizer vida. Aquilo que era barro passou a ter vida. Então, quando você vê falar de alma, alma é vida. Embora seja pregado no mundo secular, até no mundo religioso também, que alma é uma espécie de fantasma que aparece por aí, né? Assim, não é isso. A alma é vida. E nós vamos ver nos textos a seguir que você faz sentido. Porque, veja bem, aquilo que era barro, depois do sopro de Deus, passou a ser vida. O homem foi feito alma vivente, passou a ter vida. Então, nós fomos feitos de 3 coisas: pó da terra, fôlego de vida e o poder de Deus. Porque se você juntar um monte de barro e soprar nele, não dá nada. Mas adicionado ao poder de Deus, aí nós passamos a existir. Poder de Deus. Então entendemos de que foi formado o homem, nenhuma dúvida sobre isso. Esse assunto ele é um divisor de águas e nós precisamos entender ele bem direitinho. Muito bem. Mariano, só para mim ficar mais feliz, foi eu que passei ou foi tu que passou? Foi eu, foi? Ô rapaz, parabéns aqui para o meu passador, viu? Então, para onde, é o Adriano que está lá em cima, para onde vai a pessoa quando morre? Então veja bem, imagine só, era barro, aí Deus soprou, e esse sopro de Deus deu vida, agora levantou uma pessoa, como é hoje, sangue correndo na veia, respirando, falando, ouvindo, enxergando, tudo beleza, mas aí depois morreu. O tempo passou e tal, morreu. Quando morreu, o que aconteceu com ele? Para onde ele foi? Como é que foi o processo agora? Agora já morreu, não é mais vida, agora é morte. Olha o texto. Veja bem. E o pó, que pó é esse aí? O barro que nós acabamos de falar, né? Foi criado do barro. Então, e o barro, e o pó, volte à terra, como era. Esse corpo, que era barro, morreu. E agora ele volta a ser barro de novo, como ele era antes. Muito bem. E o espírito, ou o fôlego, como você queira, aqui está minúsculo, não é o Espírito Santo, é o espírito, o fôlego, que foi dado, lembra que foi dado fôlego e pó lá para formar o homem? Então, é o mesmo que dizer assim, ó, e o barro volte à terra, ou volte ao barro como era antes. E o fôlego, o espírito, volte a Deus que o deu. Percebe? O processo agora é inverso. O barro volta a ser barro. Quem dava vida àquele barro era o fôlego, que Deus tinha dado. Esse fôlego é de Deus, ou esse espírito, aí ele volta para Deus. Ele é de Deus, não é meu, não é seu.
Aí ele conclui: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O que ele quer dizer com isso? Vaidade é aquilo que é passageiro, é aquilo que vai rápido, é aquilo que é só de momento. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó: já que você está vivo, mas agora teve que morrer, então você simplesmente voltou a ser barro como era. Viu como isso é vaidade? Como é passageiro? Como a vida é breve? Como passa tudo rápido? Como ninguém pode querer ser melhor do que ninguém? Todos são iguais? Todos foram criados por Deus? Quando morrem, deixam de respirar e voltam a ser barro? Então todos deviam ser iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, vamos ver se vocês conseguem entender por essa ilustração aqui, para ficar mais fácil. Usar todos os meios para você não ter dúvida. Para a gente ter luz aqui, nós precisamos de quê? De lâmpada mais energia. Aí eu tendo lâmpada mais energia, as duas conectadas uma na outra, o resultado disso é o quê? Luz. Se eu desconecto uma da outra, o resultado é o quê? Trevas. Aí eu quero conectar de novo, luz. Então, pó da terra, mais fôlego de vida, mais respiração, mais sopro, é igual vida. Desconecto o fôlego do corpo, é igual morte. Aí, coloca lá na terra, misteriosamente a terra, como você vai lá depois, está só o chão, só a terra. Cadê a carne? Acabou, isso era barro. Por isso o pregador Salomão disse, isso era vaidade, passageiro. O ser humano foi feito para ser eterno, mas pecou. E aí se tornou uma vaidade, passagem rápida. Em algumas versões diz que é um sopro, é um vapor a vida do ser humano. Muito bem, então entendemos, né, que o homem foi feito do barro, mais fôlego de vida. Quando morre, se desfaz a composição, o fôlego volta para Deus, o barro volta a ser barro, e acabou, não restou mais nada para andar vagando por aí, para a gente estar acreditando em pessoas que morreram, não importa quem tenha sido, se foi pessoa A, se foi pessoa B, se era rico, se era pobre, se era lá do Oriente Médio, se era bom, se era mal, não importa. Todos estão na mesma situação, não importa. O que as pessoas acrescentam a respeito disso aí, precisa ser analisado pela palavra de Deus para a gente confirmar que não está correto. Então, todos são iguais. Muito bem. Eu vou abrir aqui alguns textos que vai esclarecer esse ponto aí. Eu vou guardar a tua pergunta bem já na frente aqui, viu? Muito bem, veja bem, olha só. Olha esse texto aqui que é interessante, ó. Esse texto é em Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas. Já fizemos a tradução, né, de almas, vida. Ah, eu tenho dúvida, por que é vida? Então eu vou dar uma tarefa para você. Pegue a sua Bíblia, leia inteira, e aonde tiver a palavra alma, você pega o contexto. E você vai ver como é vida. O contexto, vida. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. A Bíblia diz que Jacó, ele foi para o Egito. Aquela história de José, né? Vocês vê lá em Gênesis, a partir ali do capítulo 36. Aí Jacó foi para o Egito. E José estava no Egito, aquela história toda lá. Muitos já conhecem. Se não conhecem, vocês podem ler em casa. E a história diz lá, eu estou usando só esse exemplo, tem dezenas de exemplos. Lá diz que Jacó desceu para o Egito com 72 almas. Aí você vai ver lá, Jacó desceu com 72 pessoas. 72 vidas, pessoas. Almas, de acordo com o que dizem por aí, a gente nem vê. A alma de fulano apareceu para mim. É só uma penumbra, uma coisa oculta, né, que faz medo, você se arrepia todo e fica logo assombrado, né? Olha, eu já falei para vocês daquele camarada, né, que foi expulso do céu, cheio de estratégia, e essa é uma delas, o disfarce, né, para enganar as pessoas e fortalecer a crença delas de que isso existe, quando na verdade não existe, porque ele tem interesse no engano e na ignorância das pessoas. Então veja bem, eis que todas as almas, ou todas as vidas, ou todas as pessoas são minhas. Como é a alma do Pai, ou seja, a vida do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Você já teve notícia de alma, essa alma que o pessoal fala que vaga por aí, ela pecar em alguma coisa, fazer alguma coisa errada? Alguém teve notícia de uma alma por aí transgredindo uma lei? Como é que tem, né? Se não... Agora, as pessoas sim. A pessoa que pecar,
essa morrerá. Na carta aos Romanos ele disse: todas as pessoas pecaram, e por isso que tem que passar pela morte, porque pecado é sinônimo de morte. Então, todas as pessoas são de Deus, todas elas, porque foi Deus que criou, inclusive eu e você, nós aqui, todos somos de Deus. Quando você for num canto, numa igreja, em qualquer canto, e disserem lá que não sei quem, não sei quem, não sei quem é do diabo, você pode escutar, fique lá na sua, mas não é assim. Quem sabe é Deus, Ele é que é o juiz. Lá no final vai ter uns que não vão querer nada com Deus, e aí Ele vai determinar lá. Mas nós aqui não podemos determinar quem é de quem, só podemos dizer o que Deus disse, é de Deus. Agora a decisão é sua, de querer Deus ou não querer Deus. Mas o que Deus mandou dizer é que todos são de Deus. Vocês viram lá nas primeiras lições, Deus dizendo assim: vocês são meus filhos e eu sou pai de vocês. Então isso foi o que Deus mandou dizer. Agora se alguém disser: não, mas eu não quero ser de Deus, aí é com ele, a decisão é dele. Mas nós estamos chamando você aqui para dizer que você é de Deus. Tudo bem, quarta pergunta: o que os mortos sabem? Pelo que nós já estudamos até aqui, quantos acham que os mortos sabem alguma coisa? Levante sua mão, só para mim saber se você está atento no estudo. Quer dizer que eles não sabem nada? Então vamos ver na Bíblia. Olha o texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, por exemplo, né? Sabem que hão de morrer, que é uma certeza que todo mundo tem. Mas os mortos não sabem quantas coisas? Coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Ou seja, nem tampouco terão eles conhecimento de nada que se passa aqui debaixo do sol, né? Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Por quê? Tudo que o homem pensa, raciocina, faz, seja o que for, não vem da mente. É tanto que se der um problema na mente, o corpo está comprometido, né? Então tudo que afeta a mente, afeta o corpo. E o que afeta o corpo, quase sempre afeta a mente. Então se morreu, a mente também morreu. Como a mente está morta, o corpo está morto, não tem vida, não tem raciocínio, não tem nada, então ele está inerte, ele não sabe de nada. Ele não sabe nada do que está se passando aqui. Por isso é que não adianta ir lá fazer qualquer prece a ele, qualquer oração, qualquer devoção, qualquer coisa, né? A gente respeita quem faz isso? Respeita, com certeza, gente. Com certeza nós respeitamos e ainda dizemos para vocês, respeitem também. Porque às vezes se trata de alguém que nasceu, se criou e já tem 60 anos, 50, 40, naquele estilo, com o pai, com a mãe, com os avós, lá na sua cultura, na sua religião, no seu jeito de viver, e ele só ouviu aquilo. Então aí ele chega aqui hoje, aí eu vou dizer que ele está errado. Olha, não é que vai dar certo um negócio desse? Não faz sentido, ele já tem anos e anos impregnado naquilo dali. Então ele não conhece, ele sabe pela vivência, ele acha que é verdade, mas a palavra de Deus diz dessa forma aí, que não sabem coisa nenhuma, os mortos não sabem de nada, pode ser a pessoa que for. Então, nesse caso o texto é muito claro, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento, lá, apagados. Muito bem, próxima pergunta. Oba. As pessoas pensam. As pessoas pensam, mas é exatamente a questão da falta do conhecimento, né? Porque quando conhece, pensa diferente. Pessoal, vê rapidinho aqui, outra coisa aqui, rapidinho para mim. Não, eu quero só ver, Não, porque eu quero responder uma pergunta para vocês aqui. Deixa eu voltar para cá. Pronto, nós tínhamos trabalhado a pergunta 4, né? É porque o Eudes fez uma pergunta aqui, assim, ó. Pergunta que eu acho que serve para todos. Ele disse assim: dizem as pessoas lá fora que quando uma pessoa boa morre, pessoa boa como assim? A pessoa fazia caridade, ajudava o próximo, era uma pessoa paciente, bondoso, um bom pai, um bom marido, bom cidadão, pessoa do bem. As pessoas olhavam para ele e tinham um bom testemunho na vida dele. Rapaz, esse fulano de tal, ó, gente boa demais.
Aí morreu. Do outro lado da rua, tinha um que era terrível. Era totalmente o contrário. Aí morreu também. Aí a população, o povo em geral, que não tem o conhecimento, diz assim: aquele dali foi pretinho para o inferno. Não é assim que dizem? É. Agora aquele dali não. Aquele dali era gente boa demais. Ele já está no céu com os anjos. Ali é uma bênção. Mas ainda tem um terceiro grupo, que é o grupo daqueles que são assim meio intermediário. Não são tão maus, mas também não são tão bons. Camarada razoável, de 0 a 10, nota 5 para ele. Aí o povo ainda diz assim: agora esse não. Esse aqui, se for pensar bem, não dá para ele ter ido para o inferno, porque ele era um cara até mais ou menos. Mas também não vejamos como um caso perdido, de alguém achar que ele foi para o inferno, mas também não foi para o céu. E ele foi para onde? Foi para o purgatório, ainda diz isso. O purgatório para eles é uma espécie de repescagem, né? Ele foi passar por uma prova lá para ver como é que vai ficar, se ele vai para um canto ou para o outro. É assim que a sociedade desinformada fala, não é ou não é verdade? Mas de acordo com o que lemos, os três foram para onde? Pó da terra. Não importa, gente, quem seja, se é bom, se é mau, se é ruim, entendeu? Todos vão para o mesmo lugar, para o pó da terra. Todos. Então, a pergunta agora é: que duas ressurreições ocorrerão no fim, já que todos foram para o mesmo lugar? Quando a gente fala todos foram para o mesmo lugar, é porque a regra é essa. Mas você sabe que tem gente que é cremado, tem gente que é carbonizado num acidente sei aonde, tem outros que num acidente marítimo os peixes comeram no mar, né? Mas o resultado é que todos foram para o pó da terra. O fechamento de tudo é isso, né? Então agora vem a pergunta: então nesse caso, o que é feito desse povo? Morre e fica por isso mesmo? Aí vem a pergunta: que duas ressurreições ocorrem no fim? E aí vamos ver o texto de João 5, 28 e 29. Essas palavras aí foram ditas por Jesus Cristo, o mesmo que criou todos os seres humanos, o mesmo Criador. Olha o que ele diz aí: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Você percebe que Jesus Cristo disse que vai ter uma hora para todos? Está aqui, ó. Eis que vai ter uma hora para todos. É uma das coisas que nós entendemos aqui. Outra coisa que nós vemos no texto é que ele diz que comumente todos estão sepultados, para confirmar que todos morreram e foram para o pó da terra. Outro ponto é que eles vão ouvir uma voz. Aí a pergunta é: ouvir uma voz significa que eles estavam acordados, ou não é? Quem não está acordado escuta alguma coisa? Agora a pergunta é: quem está chamando eles? E Deus precisa de que alguém esteja acordado para ouvir sua voz, se Ele é poderoso. Adão e Eva estavam acordados quando ouviram a voz de Deus. Se eles nem existiam, foram feitos do barro. Barro escuta. Então eles estão mortos, sepultados. Mas a voz de Cristo é tão penetrante, universalmente, que mesmo feito pó, como era no princípio Adão e Eva, pó, Deus deu vida àquele barro, com um sopro. Agora, quem pode dar vida com um sopro, não pode dar vida com a voz? O que é mais potente, é o sopro ou é a voz? Eu desligo esse microfone ali, porque eu quero que todos escutem essa pergunta aí, ó. Assim, a minha dúvida é assim, que Pode botar mais perto da boca, viu, que Maria? mesmo que não tenha se batizado, e quando Jesus der a ressurreição, ele vai Eu acho que eu entendi a pergunta. vai ser- Mesmo que não tenha sido batizado, aí morreu. Aí veio a ressurreição. Ele vai ressuscitar salvo ou perdido? Ou perdido. É essa a pergunta? É isso. Ah, entendi. Beleza. Muito bom. Gente, veja bem. A palavra de Deus diz que quem crê e for batizado será salvo.
Quem não crê, não será batizado, estará condenado. Beleza. Esse é o ponto direto, regra geral. Mas há as exceções dos casos especiais. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa que está no leito de um hospital, há 6 meses lá, doente lá, teve na UTI, saiu da UTI, não está nada legal, mas está lúcido, consciente. E ele nunca quis saber de Deus quando as coisas estavam boas para ele. Agora alguém vai fazer uma visita para ele, nesse leito, lá na enfermidade, e aí conversa com ele sobre a vida, sobre os planos de Deus. E ali ele decide aceitar a Jesus na sua vida, naquele leito, sem poder sair de lá agora. Não, mas eu entendo, eu tive refletindo esses dias mesmo, Deus é bom. Eu é que fui tão grosseiro com Deus, andei tão distante, não me apeguei a Deus, sempre fui falho. Mas aqui eu tive refletindo, eu entendi que Deus é maravilhoso, eu aceito Deus na minha vida. Inclusive se Ele quiser me tirar daqui, me levar para casa, para me ter saúde, eu creio e tal, eu aceito. Aí a pessoa vem embora. Amanhã, puxa vida, fulano e tal, morreu, fui lá ontem, falei com ele e tal. Aí ele não foi batizado. Será que ele vai se perder? Batismo é para os que podem ser batizados. Há casos que as pessoas não podem, por uma limitação ou outra. Por exemplo, foi marcado o batismo de alguém para o dia 31 agora de janeiro. Aqui na igreja vai ter batismo. E você se preparou para o batismo, está tudo ok, tudo beleza. Deus defenda, vem para a igreja e no caminho é atropelado e morre. Deus defende, a gente passa a falar disso aqui um dia, né? Mas puxa, se perdeu porque não deu tempo de ser batizado. Não é assim. Deus conhece os corações. Ele sabe se o batismo não ocorreu por negligência, a pessoa não quis e fugiu, se escondeu, evitou, e sabe que Deus já está morando naquele coração que está só esperando a hora do batismo, mas não tinha dado era certo por conta de um imprevisto. Então, a salvação ela vem só de Deus, só Ele é que dá, só Ele que abençoa, só Ele que cuida, só Ele que cura, só Ele que transforma. E Ele é muito fiel nas suas decisões. Então Ele olha o caso com justiça e faz a sua decisão. E eu e você devemos estar de coração aberto para aceitar o mais rápido possível, dentro das nossas possibilidades, aquele que puder ser batizado. Ok? Mas ninguém vai se perder só por conta disso. Porque o próprio ladrão estava lá na cruz, Jesus prometeu salvação para ele, lá naquela cruz ali. Mas a sentença dele era aquela morte mesmo, ele morreu lá. Então ele não pode descer para ser batizado. Mas Jesus prometeu o céu para ele. Então, Paulo, eu tenho uma dúvida, porque todo mundo fala, né, que a pessoa que tira a própria vida não tem perdão de Deus. É verdade isso? Eu não consegui entender bem a tua pergunta. A pessoa que faz suicídio, né, comete suicídio, certo? Certo. E não está na presença de Deus, é uma pessoa que vive tentando, né? É verdade que a pessoa não tem o perdão, que não tem o perdão de Deus, é o único pecado que Deus não perdoa? É esse? Na verdade, diz as Escrituras que o único pedido que Deus atende na hora, sem demorar 1 minuto, na hora, é o de perdão. Independente de ser um suicídio ou não, se houver tempo de acreditar no perdão de Deus, a pessoa será perdoada e salva. Agora, do suicídio fica mais difícil porque ele é planejado, né? E aí na hora da aflição eu não sei se a pessoa ainda vai ter tempo de vir, está vendo que vai morrer mesmo, se vai dar tempo. Mas se der tempo ele pedir perdão a Deus, de todo o coração, arrependido, não pode mais voltar, já está morrendo. Então nós não podemos julgar essa pessoa, se vai estar salva ou se vai estar perdida. O que nós podemos dizer é o seguinte: se ele ainda encontrar um tempo, ou lá, ou num acidente, ou seja, no que for, que der tempo, nem que seja por 2 segundos, buscar o perdão de Deus, Deus perdoa online, na hora, e ele ainda vai ser salvo. Agora, não dá para a gente definir, porque é uma coisa muito complexa, entendeu? Seria até uma loucura alguém dizer daqui uma coisa ou a outra como resposta. Mas podemos dizer com segurança que se houver tempo ainda, porque tem pessoas que se suicidam e não morrem de repente não, né? Tem um tempinho ainda, né? Então, aí se ele deixar raciocínio para buscar a Deus, puxa, que loucura que eu fiz, me perdoa, Senhor, e tal. Aí nós sabemos que o perdão de Deus é maior do que os nossos pecados. E aí essa pessoa mesmo assim poderá ser salva. Mas não faça isso nunca pensando que vai dar certo desse jeito não, pelo amor de Deus. Jamais, viu? Muito bem, então voltando para cá, para a gente já ir para a parte final. Então vimos que não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz.
E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, vida eterna, nunca mais vão morrer. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Veja bem, duas ressurreições, uma para a vida e outra para a condenação. A base está aqui, ó. Fizeram o bem. Não confunda fazer o bem com salvação pelas obras. Ninguém será salvo pelas obras boas que fez. Boas obras praticadas é resultado de aceitação da salvação. Alguém aceitou a Cristo na sua vida, a sua salvação, então o reflexo disso agora é a prática de boas obras. O melhor bem ou o maior bem que o homem pode fazer é servir a Deus, ser um servo de Deus ou uma serva de Deus. Então esses que serviram a Deus, que praticaram os melhores atos de bondade como resultado da salvação adquirida em Cristo, quando ressuscitarem, ressuscitarão para a vida eterna. E todos os demais que fizeram o mal, ou seja, nunca serviram a Deus, não quiseram acordo com Deus, vão ressuscitar também, 1000 anos depois desses aqui, e para a condenação. Ok? Até aqui ficou claro? Mais alguma dúvida? Tem mais alguma coisa até aqui do que nós falamos? Não? Tudo claro? Muito bem, se ficar dúvida, vocês podem perguntar depois. Agora, o que sucederá com os mortos justos? Só os justos. O que vai acontecer? Olha o texto bíblico. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é barulho, né? E com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós vimos no texto anterior que haverá duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios. E esse texto está confirmando que a do justo é a primeira, né? Vocês querem ver como uma pessoa não tem entendimento? É muito ruim. Andar na contramão, né? Um amigo me contou que estava conversando com uma outra pessoa, um religioso de um outro canto, e o assunto era esse aí. E o homem não entendia bem o assunto e botou dificuldade e tal, aí concluiu assim: irmão, mas o problema é o seguinte, não vai ter duas ressurreições? Vai. Então, tá bom, se eu não for na primeira, eu vou na segunda, tá bom. Vocês querem ir na segunda? Olha a falta do entendimento. O homem satisfeito com a segunda ressurreição, que é a dos ímpios, que vão se perder. Então é preciso que a gente entenda, eu e você aqui, estamos aprendendo, estudando, todos nós. Eu procuro ensinar para vocês alguma coisa, mas quando vocês interagem, vocês me ensinam também. Então, nós estamos aqui nos preparando para duas coisas. Uma é Jesus voltar na nossa geração, se isso acontecer, e nós ainda estarmos vivos e nem morrer, ser transformados e levados para o céu. Se tivermos morrido, o nosso desejo é estar na primeira ressurreição, que é a dos justos, que vão ter a vida eterna de graça. Então bote isso na sua cabeça, não queira saber de segunda ressurreição, é dos ímpios, dos perdidos. Muito bem, a última pergunta por hoje: qual a certeza daquele que crê em Cristo? Que crê, que acredita em Cristo? Olha só, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim, mesmo que morra, mas ele disse: eu sou a vida porque eu dei a vida. E se morrer, eu também sou a ressurreição, eu chamo para a vida de novo. Como disse para vocês, o poder que soprou e deu vida é o poder que fala e dá vida. Então, essa história está no contexto da história de Lázaro. E todos aqui sabem que Lázaro, amigo de Jesus, morreu. E 4 dias depois, já em estado de decomposição, já na linguagem popular, fedendo, cheirando mal, né? Jesus foi lá no sepulcro e disse: Lázaro, o teu pai te chama. Porque ele quis exaltar a Deus naquele momento. E quando ele disse isso, Lázaro se levantou. 4 dias depois, todo enrolado, enfaixado, já não estava nada legal ali. As irmãs já chorando, os amigos, a comunidade ali. Não entendi, Manu. Foi. Isso, muito bem. Era morto mesmo, né? Ele não estava morto se comunicando com o povo, né? Morto, sepultado lá, o som da morte.
Naquele tempo eles colocavam uma pedra na boca da sepultura, cavavam um buraco numa rocha, colocavam a pessoa de forma horizontal, rolavam uma pedrona, colocavam na boca do buraco ali. E Jesus chegou e ensinou muitas lições naquele momento ali. A primeira delas foi o que eu acabei de dizer para vocês agora: Deus só faz o que o homem não pode fazer. Quando ele chegou lá, estava aquela multidão ali aflita, as irmãs chorando. E ele, que vinha com todo o poder, ainda disse assim: dá para vocês se organizar aí e remover essa pedra aí? Ora, se Jesus, que ia ressuscitar o homem morto há 4 dias, não podia tirar a pedra. Tirar a pedra para ele era moleza, né? Mas ele viu que tirar aquela pedra, todos ali podiam fazer. Então ele quis dar o privilégio de os outros participarem daquele momento fora do comum. E aí se reuniram, botaram força e tiraram a pedra. Aí Jesus agora foi fazer o que eles não podiam fazer. Disse: Lázaro, levanta aí, ó, teu pai está te chamando. Aí Lázaro se levanta. Que coisa interessante. Então, meu querido, Deus tem um plano para você. Deus não é só o teu criador, Ele é o teu mantenedor, e o meu também. É o teu e o meu salvador. Para Deus não há limites. Limitados somos nós. Eu e você somos limitados. Somos tão limitados que pode acontecer uma coisa mínima e nos tirar de vir aqui a essa reunião. E somos fragilizados. Mas Deus é supremo, é soberano, é grande, é poderoso. Ele tem poder até de te devolver a vida, uma vez que ela pode se perder em algum momento. E vida é eterna. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que morra, acreditando em mim, mas viverá. Não quer você se preparar para ficar do lado desse Deus poderoso, não só aqui nas batalhas do dia a dia, mas desfrutar as bênçãos da eternidade? Você quer se preparar para alcançar inúmeras vitórias em todas as batalhas do dia a dia? Eu sei que hoje eu posso estar falando para alguém que está com problema na família. Eu não conheço você direitinho, conheço aqui de nome, que a gente está junto, mas não sei lá como é que está o seu lar, a sua saúde, a sua vida, não sei. Mas eu posso estar falando para alguém que está com problema de saúde, está preocupado, com alguém que está endividado, com alguém que está com a família ali já quase acabada, está lutando aí com um divórcio, com os filhos problemáticos. Eu não sei o que é que você está passando. Se é uma depressão, se é um medo do futuro, incertezas, conflitos pessoais. Eu não sei o que é que você está passando. Eu sei que problema nós enfrentamos todos os dias. E Jesus se apresenta para você como aquele que está acima de tudo, o doador da vida, o mantenedor da vida, a ressurreição, o poder, a eternidade. E será que Ele não pode suprir essas coisas menores? Mas eu e você precisamos abrir o coração. Precisamos deixa Deus fluir na tua vida. Seja mais flexível, dê uma chance para Deus. Deus é poderoso, mas Ele não invade a tua privacidade. Ele é amável, Ele é dócil, Ele é inteligente, Ele é sábio, Ele é poderoso, mas Ele é amor e Ele é liberdade. Às vezes nós achamos que estamos libertos, mas liberdade mesmo é só quando podemos fazer a vontade do Senhor. Enquanto não pudermos fazer a vontade de Deus, não estamos completamente libertos. Às vezes nós estamos libertos de uma coisa, mas estamos presos a outra. Então deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te salvar, deixa Deus te curar, te resgatar, te amar, te ajudar, te eternizar. Pense nisso, faça planos, ore a Deus, e no que depender de nós, estamos aqui para ajudar você. Por isso eu convido a você ficar de pé, e juntos nós vamos cantar a última música da programação de hoje, e vamos orar, e vamos para casa, na certeza de que o Deus da vida está do meu lado, do seu lado, do nosso lado e do lado daquele que nós amamos. Em casa, reflita sobre isso, abra o seu coração e ore a Deus, e conte para Ele o que você está aprendendo aqui. Não para informá-lo, Ele já sabe, mas para ter o privilégio de falar com a maior autoridade do universo. Ele quer transformar o meu e o seu coração. Deus seja louvado. Amanhã estaremos de volta aqui. Só que amanhã, segunda-feira, estaremos 7h15.
Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração